crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Meus amores, a aula de Geografia de hoje é um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma revisão de Geografia, ou seja, nós vamos rever alguns conteúdos que nós aprendemos até o momento, certo? Então, tudo que nós aprendemos, a prof vai relembrar vocês. E no final, vocês terão uma atividade avaliativa. Então, se for necessário, pausa o vídeo, anota no caderno, vê o que for melhor para vocês. O importante é prestar bastante atenção, tá bom? E depois resolver as perguntinhas lá. Vamos começar, então? Revisão de Geografia, crianças. Vamos relembrar o que nós aprendemos, então? Nós aprendemos sobre a produção na cidade, certo? Sobre 4 tipos de produções que ocorrem na cidade. Aprendemos sobre a indústria, que é uma atividade econômica responsável pela transformação de matérias-primas em produtos industrializados. Então, por exemplo, nós pegamos lá o látex, certo? Que nós retiramos da natureza, que é uma matéria-prima, e transformamos em borracha, né? Então, a indústria vai fazer essa transformação da matéria-prima em um produto industrializado, certo? E as indústrias são localizadas na cidade. Também aprendemos sobre o comércio, que fica nas cidades, que é a atividade econômica de compra e venda de produtos, certo? Então, o mercado, por exemplo, é um comércio, porque ele vai comprar e vai vender produtos. Também aprendemos sobre a prestação de serviço, que é a atividade econômica em que as pessoas ou as empresas realizam trabalho para outras pessoas, como, por exemplo, um motorista de ônibus. O motorista de ônibus, ele é um prestador de serviço, tá? Ele trabalha para outras pessoas, ele trabalha dirigindo um ônibus para levar as pessoas no local. E também aprendemos sobre o comércio virtual, que é uma outra atividade econômica na cidade, porém, ele é através da internet. Então, o comércio virtual também é a compra e venda de produtos, porém, é a compra e venda de produtos pela internet, através dos sites, né? Lembra na nossa aula que a gente viu, a prof estava comprando um livro online, a prof mostrou para vocês? Então, é a compra e venda de produtos online pela internet. Também aprendemos várias coisas sobre a cidade. Então, vamos relembrar que nas cidades, a maior concentração de pessoas e construções do que no campo, certo? Então, a população na cidade é muito maior. Nela, nós observamos moradias, lojas, escolas, hospitais, viadutos, ruas e muitas outras construções próximas umas das outras, certo? Então, essa é a principal característica da cidade. Na cidade, a sua população é muito diversificada. Então, nós temos muitas pessoas que moram na cidade. Mas o que significa essa população diversificada? Significa que nas cidades vivem pessoas de diferentes origens, ou seja, de diferentes lugares, vieram de vários países para aquela cidade. Então, são pessoas de diversas origens. Pessoas de diversas idades, então tem pessoas novas, pessoas velhas, né? Crianças, bebês. Temos diversas profissões, diversas religiões, nível de escolaridade, então pessoas que estudam o ensino médio, outras que já são formadas, né? Entre vários outros aspectos. Então, na cidade nós temos pessoas, a população é muito diversificada, temos pessoas de todas as maneiras, certo? Na cidade também ocorrem as transformações. As paisagens também são transformadas na cidade. Em muitos casos, lá na cidade, novas ruas são abertas para construir moradias. Então, eles constroem novas ruas para poder construir as casas e os comércios em voltas, né? Ou até fábricas. E em outros casos, as moradias são derrubadas para dar lugar a prédios e entre outras mudanças. Então, eles podem derrubar algumas casas e construir prédios, né? Também eles podem tirar algumas árvores para poder construir naquele local. Então, as paisagens nas cidades também podem ser transformadas. E essas transformações ocorrem pela ação do ser humano. É o ser humano que vai modificar a paisagem na cidade. Também aprendemos sobre os impactos ambientais. Quem lembra?
O impacto ambiental é a alteração no meio ambiente causada por atividades humanas que afetam direto ou indiretamente o bem-estar da população. Então, é aquilo que nós humanos fazemos e que vai alterar o meio ambiente e, na maioria dos casos, vai acabar prejudicando ao meio ambiente, como, por exemplo, a agricultura, a pecuária, o desmatamento e a degradação do solo. Esses são 4 tipos de impactos ambientais que nós aprendemos até o momento. Então, são coisas que o ser humano faz, por exemplo, na agricultura ou na pecuária, que vai alterar o meio ambiente. Vamos ver um pouquinho sobre cada um desses impactos ambientais que a prof acabou de ler? Então, olha só. Nós temos a pecuária e a agricultura, certo? A pecuária e a agricultura são atividades econômicas, lembra? A pecuária é a criação de animais e a agricultura é onde nós plantamos as frutas e as verduras, certo? A pecuária e a agricultura, elas promovem o desmatamento de grandes áreas. Por quê? Porque quando nós precisamos plantar algo, nós precisamos fazer o desmatamento, tirar o que já está ali. E na pecuária também, porque alguns animais precisam estar em um lugar que não tenha árvores. Então, ocorre o desmatamento dessas grandes áreas. A pecuária e a agricultura também vai promover um impacto ambiental por conta do uso de grande quantidade de água, como, por exemplo, na irrigação da agricultura, vai utilizar muita água, né? E nós temos que economizar a água do nosso planeta. E também a poluição do solo, tá? A poluição tanto do solo quanto da água. A pecuária e a agricultura vai poluir o solo e a água, por quê? Porque eles utilizam fertilizantes e agrotóxicos. E esses 2 itens poluem o ambiente, certo? Mas vocês lembram o que são fertilizantes e agrotóxicos? Então, olha só. O fertilizante, ele é um produto que ele é aplicado no solo para acrescentar nutrientes, aumentando a produtividade agrícola, para que as plantas se desenvolvam mais rápido, tá? Por um lado, ele vai agilizar o processo ali, mas ele é muito prejudicial à saúde e ao meio ambiente, então tem que evitar o uso do fertilizante. E o agrotóxico, ele é um produto químico, crianças, e ele é usado na agricultura para prevenir e combater as pragas. Então, eles utilizam para matar esses bichinhos que ficam nas verduras, ali nas frutas. Mas, infelizmente, o agrotóxico polui o ambiente e ele também pode provocar doenças nos seres vivos. É por isso que nós devemos evitar o uso de agrotóxicos. Outro impacto ambiental é o desmatamento, crianças. O desmatamento é a retirada de árvores e demais vegetações de um local, certo? Muitos produtores rurais desmatam e queimam a vegetação, poluindo assim o meio ambiente. Então, desmatar um local é tirar toda a vegetação daquele local. E muitos produtores, muitas pessoas, no momento de desmatar, acabam colocando fogo. Então, ocorrem as queimadas, o que prejudica mais ainda o meio ambiente. E por último, o último impacto ambiental que nós aprendemos recentemente é a degradação do solo, tá? O que é essa degradação do solo? São os danos provocados do solo, aquilo que prejudica o solo, ou seja, quando ele perde nutrientes, quando o solo já não está tão bom assim, né? Ele pode ser causado devido à falta de chuva, devido ao desmatamento, às queimadas e até o processo de arar o solo, porque arar o solo ele vai causar erosão e degradação desse solo. Então, nós temos que cuidar para manter os nutrientes do solo, para daí nós podermos plantar, para as plantas terem vida, né? Porque a gente precisa da planta para poder ter chuva, né? Para ter água. Então, nós temos que cuidar do nosso solo, tá? Lembrando que arar o solo, as pessoas aram o solo para poder fazer a plantação. E quando a pessoa ara o solo, pode causar erosão e degradação dele. Então, nós temos que cuidar, isso tudo ocorre devido à agricultura também, né? Então, esses foram os impactos ambientais que nós aprendemos até agora e uma breve revisão do que nós aprendemos até o momento, certo? Agora, meus amores, vocês vão abrir o link que a prof deixou disponível lá no Classroom de vocês, que é um questionário para vocês responderem. Este questionário, crianças, é uma atividade avaliativa, então façam com bastante calma, bastante atenção, tá bom? E se precisar, vão pausando o vídeo,
porque a prof vai explicar questão por questão agora, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, preencher com os dados de vocês. Depois vem o exercício número 1. Assinale quais são os impactos ambientais que a agricultura e a pecuária promovem, certo? Então, o que a agricultura e a pecuária vão fazer para que ocorra o impacto ambiental? Desmatamento, poluição do solo, terremotos, enchentes e poluição da água. Vocês vão assinalar quais são esses impactos, ok? Exercício número 2. Marque a definição correta para cada atividade econômica. Então, nós temos aqui indústria, comércio, comércio virtual e prestação de serviço. Então, o que é indústria? Vocês vão assinalar. O que é o comércio? Vocês vão assinalar, certo? Aqui está escrito, é atividade econômica de compra e venda de produtos, responsável pela transformação de matérias-primas em produtos industrializados, é a compra e venda de produtos pela internet ou é aquela em que as pessoas realizam trabalho para outras sem que se venda necessariamente algum produto, certo? Vocês vão assinalar qual é a atividade econômica correspondente. Exercício número 3. Assinale as alternativas verdadeiras sobre a cidade, aquilo que é verdadeiro sobre a cidade. As paisagens são todas iguais com apenas prédios. Nas cidades, existem pessoas que vieram de diversos lugares. As paisagens da cidade também são transformadas ao longo dos anos. O número de pessoas é maior na cidade do que no campo. As matérias-primas, como a cana-de-açúcar, é produzida na cidade. Vocês vão marcar a alternativa correta. Exercício número 4. Complete as frases. Então, nós temos as frases aqui em cima e embaixo nós temos a alternativa. Vocês vão assinalar a alternativa que vai completar a frase, certo? Então, quando ocorre a retirada de árvores e demais vegetações de um local, chamamos de agricultura, pecuária, desmatamento, agrotóxico, fertilizante ou degradação do solo. Vão assinalar a resposta correta. Letra B. A é a atividade econômica em que os animais ocupam o local da vegetação, ocorrendo um desmatamento. Letra C. Apesar de prevenir e combater pragas, polui o ambiente e pode causar doenças nos seres vivos. Vão assinalar as respostas corretas aí, ok? Letra D. Utiliza-se grande quantidade de água através da irrigação. Assinala a resposta correta. E letra E. Arar a terra pode provocar erosão e... Vão assinalar a resposta correta também. Combinado? E por último, exercício número 5. Observe as imagens e escreva uma transformação ocorrida nessa cidade. Então, vocês vão escrever apenas uma transformação, ok? Vocês vão observar a imagem do antes e vão observar a imagem do depois e vão escrever uma transformação, certo? Lembrando, crianças, que a prof vai corrigir depois o que vocês escreveram, tá? Então, não se preocupem que a prof vai olhar resposta por resposta, certo? Terminando a avaliação, revisem para ver se não esqueceram nenhuma atividade e para ver se está tudo certinho. E não esqueçam de clicar em enviar para a prof receber o formulário. Combinado, meus amores? Então, façam uma boa aula com bastante atenção, bastante capricho, tá bom? E até semana que vem. Beijos, meus amores!